Oi, gente, tudo bom? Bem-vindo ao Tech Club da Martech Co. E é mais um episódio que a gente está trazendo aqui para o canal. E esse episódio é patrocinado pela Eagle Holding, uma empresa de outsourcing de equipamentos que fica lá no Centro-Oeste, mas que atende o Brasil inteiro. Se você precisar de equipamento para sua empresa para fazer a transformação digital, procura a Eagle Holding. E hoje o nosso Tech Club traz um médico renomado, que faz todo um projeto aqui no Rio de Janeiro, de banco de córnea, de banco de transplante, Dr. Gustavo Bonfadini. E é um prazer estar aqui com ele, porque ele é um médico que eu tenho muito respeito e experiência. Ele é médico da família, fez transplante no meu marido e, para mim, é o melhor cirurgião que a gente tem aqui. Tudo bom, doutor Gustavo? Tudo jóia, Ieda. É um prazer estar aqui contigo e poder falar um pouco mais sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui no estado do Rio de Janeiro e também sobre tecnologia, Marteco, que a gente acabou se conhecendo por uma questão de saúde, né, do Flávio, e acabamos virando amigos e depois você prestou uma assessoria que a gente provavelmente vai falar aí para a construção da minha clínica em Ipanema, né? Toda essa parte do digital, que vem por trás antes de preparar todo um projeto de estruturação, de fazer entrevistas, enfim. Então, parabéns, é um prazer estar aqui contigo para poder falar e poder divulgar um pouco mais do seu trabalho, do meu trabalho e também, por que não, falar sobre doação de órgãos e tecidos, mais especificamente de córnea. Pois é, o doutor Gustavo tem uma formação brilhante. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas te conhecerem. Isso é importante no Tech Club. A gente tem um público de tecnologia, sim, mas a área de saúde é a segunda área que mais é desenvolvida com tecnologia no mundo. Sim. Então, você mesmo, eu sei que você é um tech, né? A sua clínica é toda digital, você usa equipamentos todos de ponta, tudo sincronizado. Mas fala um pouquinho quem quer conhecer o Gustavo, onde o Gustavo está. Está no Rio, mas está no Brasil todo também, né, Gustavo? Você dá palestra, faz congresso, está presente em tudo e está fora do Brasil também. O que acontece? Eu fiz a parte de medicina aqui no estado do Rio de Janeiro e queria fazer a parte de transplante de córnea. Isso era em torno de 2010 e não tinha no estado do Rio de Janeiro, naquele momento, nenhum banco de olhos. Para quem está nos ouvindo, assim, para a gente poder ter um transplante, não de órgãos, mas de tecidos, pele humana, de osso, de córneas, a gente precisa ter um banco de tecidos no qual ele é notificado no momento do óbito de um ente querido, a família diz sim, vai uma equipe treinada para captar aquele tecido e depois esse tecido é processado, fazem todos os exames sorológicos para poder o paciente que está recebendo esse transplante ter toda a segurança, né, de receber e aí ele vai ser transplantado. Naquele momento não tinha, então eu tive que ir para Curitiba, para a Universidade Federal do Paraná, fiquei um ano lá, depois eu fui para os Estados Unidos, para a Universidade de Johns Hopkins e aí parte do meu doutorado acabou ficando a tese lá, e, enfim, consegui conhecer vários bancos de olhos lá dos Estados Unidos. E depois eu fui chamado para ser o responsável técnico do banco de olhos aqui do estado do Rio de Janeiro, que fica no INTO, Instituto Nacional de Traumatologia, onde lá já existia um banco de pele humana, não, de osso, de ligamento, depois pele humana foi criado, e nós criamos o banco de olhos, que é um banco público, enfim. E aí, para quem está nos ouvindo, qual que é a importância disso? Porque imagina, eu na época, eu não aceitava ter que sair, um paciente do estado de Rio de Janeiro, não porque ele gostaria de ser operado por um médico em São Paulo ou em outro estado, mas porque não tinha outra opção a não ser sair do estado para fazer um transplante. Então, hoje a gente tem 2 bancos, mas até acho que por que não ter mais bancos de olhos no estado? Mas tão importante quanto ter essa estrutura que a gente tem hoje é também falar com a população sobre a importância da doação, porque os dados que saíram agora recentemente, semana passada, da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, mostra que em 2013, né, em torno de a cada 10 pessoas que são abordadas no momento difícil, né, que é do óbito de um parente, familiar, ainda 6 dizem não. Então isso é muito, né? Em torno de 50% a 60% dizem não. Falta, então, ainda muito trabalho na sociedade para ser doador de órgão É, e, no geral, até de córnea, né? Porque eu passei um sufoco para exato. conseguir uma córnea, não é simples, né? É um momento bem difícil. E porque assim, a gente tem que entender que no Brasil tem uma legislação que é muito rigorosa a respeito, e para fazer a doação, a família que é responsável por confirmar e autorizar a doação. Eu sou doador, Eu mas sou doadora também. se eu não falo para minha família que eu sou doador, e aí você que está aí, puxa esse assunto em casa, porque é importante discussão, não para no quesito de a gente tentar convencer as pessoas a doarem, mas é importante a questão da gente
colocar o tema, não precisa ser um tabu, e por que não, se a pessoa for doadora, porque muitas vezes quando a equipe aborda a família naquele momento tão difícil, a família às vezes fala, a gente não sabe qual era a vontade daquela pessoa, então a gente prefere não doar. Então, conversar sobre o tema e falar sobre o tema é importante. A gente está aqui no podcast sobre tecnologia. Parece que não tem nada a ver falar sobre doação, mas tem tudo a sim, ver, né? porque conecta pessoas e a gente sabe que estatisticamente, a gente está falando aqui, mas tem um monte de gente aqui nesse estudo bem bacana, atrás dos bastidores. Então, assim, qualquer um de nós pode precisar de um transplante um dia, você sabe disso. Mas, além disso, a gente pode sempre conhecer alguém que pode precisar de um transplante. Então, não tem como a gente zerar a fila de qualquer estado da federação. No caso de córnea, estou falando que é minha área específica, se a gente não fizer um trabalho de formiguinha mesmo, de conscientizar a população da importância da doação, porque aí sim a gente vai conseguir uma sociedade mais justa e poder oferecer para todos que precisam um transplante quando precisarem. E para chegar no Brasil, né, que o Brasil é gigante, né? Eu mesma, quando eu cheguei no Dr. Gustavo, eu cheguei através de uma médica que indicou a gente para ele, mas também na mídia, porque é muito importante o trabalho da mídia que você faz, porque primeiro você explica quais são os tipos de doença, as pessoas não sabem, a gente não aprende isso na escola, ou é dado para o aluno da primeira infância, da segunda, o que ele tem que ter de cuidados, e você faz um trabalho educativo também nas tuas páginas. E ali eu pesquisei muito, várias doenças, até hoje eu entro em contato com todos, quando você publica alguma coisa eu respondo. Fala um pouco sobre esse posicionamento, eu vejo que os médicos estão cada vez mais nas mídias, mas eles estão educando a população, e você está conseguindo chegar no Brasil todo quando você faz isso, e fora do Brasil também, né? Bem falado ele. Então, assim, eu tenho o meu canal do YouTube, que é Gustavo Bonfadini, isso desde 2011, quando eu estava nos Estados Unidos. Eu já gostava um pouco do tema. O canal estava um pouco parado, obviamente, quando surgiu a pandemia, eu peguei várias entrevistas minhas que não estavam ainda, não tinha subido ainda pro canal. O meu Instagram ainda era um pouco mais pessoal, mas tinha algo do tema. Então eu comecei a entender, depois desse período tão difícil que foi para todo mundo, que a gente precisava conectar com a ponta ali. Uhum. Então eu sei que muitos pacientes que me abordam no digital, e aí você fala muito sobre isso, sobre o Omnichannel, né? Uhum. Não só médicos, assim, mas profissionais de saúde que estão nos ouvindo, eu acho que hoje é interessante a gente entender, porque antigamente tinha televisão. Então ele mudava do Globo Rural de manhã cedo, para ele depois um outro canal, outro programa. Hoje não tem isso. Então cada plataforma vai ter uma linguagem diferente. A pessoa, quando me busca no YouTube, ela já sabe que tem uma necessidade de fazer uma cirurgia de catarata, ela quer fazer a cirurgia de grau para tirar os óculos ou uma cirurgia de transplante, ela está mais receptiva a escutar 3 a 11 minutos de um vídeo meu explicando sobre aquele tema. Já uma pessoa que está numa outra plataforma, não sei se a gente pode falar os nomes, mas no Instagram, não tem problema. Ele já não quer, ele quer algo rápido, e o Instagram, eu costumo brincar assim, porque eu já fiz mentoria para outros médicos também, é uma rede social de toque. Na verdade, eu preciso que quem está do outro lado encoste em alguma parte daquela tela, seja para curtir, para encaminhar, para salvar. Já o YouTube não. Então, assim, é importante a gente entender tudo isso. A interação é online, é rápida no Instagram. E eu preciso entender. E é muito bacana ainda, porque, assim, pacientes, por exemplo, você chegou no consultório, óbvio, com uma ansiedade e tudo mais, mas você já tinha visto vários vídeos meus. Então, você sabia quem era o Gustavo Bonfadini, você sabia qual era a minha área de atuação, no que eu sou especialista. E isso é muito bom para nós médicos e profissionais de saúde, porque vai conectar com a ponta com aquele paciente que quer se conectar com você. Então, assim, óbvio, toda a estratégia que a IDA tem, junto com a Marteco, a gente consegue fazer com que o paciente lá na ponta, um potencial paciente, possa se conectar de forma mais fácil, e às vezes ele já entra no consultório sendo fã até. Eu falo, gente, eu não sou famoso nem nada. A pessoa, não, você que é o Dr. Gustavo? Falo, mas é porque ele já me viu tanto, me assistiu, viu entrevistas minhas. É a confiança também. Exato, e isso facilita bastante. Eu sei que, assim, muitas pessoas e profissionais de saúde têm um certo receio, e agora o próprio Conselho Federal de Medicina mudou todos os critérios, assim, de divulgação e marketing médico. A gente já pode fazer algumas coisas que antes não poderia, mas mesmo assim a gente tem certas regras. Então, eu vejo ainda um preconceito, principalmente da turma um pouquinho mais velha do que a outra geração, dizendo que, olha, esse negócio de marketing é para quem não tem uma formação boa. Modéstia à parte, eu fiz meu doutorado, meu pós-doutorado, então, assim, mas, de novo, o paciente não me procura por conta do meu currículo. Óbvio, isso ajuda, mas ele vai me procurar por conta desse primeiro contato com o digital, e depois
eu acredito que tem que ter eu até desenvolvi uma metodologia para outros médicos, não sei se eu posso falar, Pode. que basicamente são 4 pilares. Ou seja, o primeiro pilar é a presença digital, que é o que a gente está falando aqui. O médico... Nós somos digitais, eu já ia falar. Então, Exatamente. se você não atender de forma Você digital... gosta muito de falar uma frase ali, tem um grupo do WhatsApp que eu participo, né? Que ser digital... Não é opcional. Tem que estar no digital hoje em dia. E aí até a própria inteligência artificial hoje em dia, porque a gente fala assim, gente, eu acho que não tem jeito. A inteligência artificial vai entrar e a gente vai sempre perder do robô em algumas características. Mas se tiver um ser humano e um robô junto, a gente vira exponencial. Vai ganhar de um robô. Isso. Então, assim, em várias áreas da medicina, como dermatologia, radiologia, a inteligência artificial e o algoritmo, ele consegue detectar uma possibilidade de câncer com maior chance de acerto do que o ser humano. Isso já é fato, já. Óbvio, né? A oftalmologia ainda não chegou tanto. A gente precisa examinar o paciente, então teleconsulta, às vezes, para oftalmologia. Mas os bancos de dados da oftalmologia hoje conseguem te dar um Big Data em que você pode ter, por exemplo, uma visualização de tipos, onde mais acontece. Por exemplo, ceratocone, que é a doença que eu convivo com ela há anos na minha vida. Tem características, né, de como ela surge, a idade que surge, se tem mais em região, se é mais em homem, se é mais em mulher. Isso são dados analíticos, que a gente fala, o business analytics, que vem dos dados do médico. E do próprio paciente. E do paciente. Porque o que vai acontecer hoje já é uma realidade, então hoje a gente consegue fazer um exame que na época do Flávio não tinha, que é a tomografia de córnea, e aí com isso eu consigo fazer um score para dizer, olha, você já tem ceratocone ou você não tem ceratocone. E qual é a chance de você ter? Olha, então vamos tratar uma possível alergia e não coçar os olhos, que hoje a gente sabe, antigamente não sabia que coçar os olhos faz com que a córnea fique mais propensa a ficar deformada e o grau aumentar. Então você que está nos ouvindo aí, essa é a dica assim, de ouro desse podcast digital, mas também de saúde, não coce os seus olhos. Porque a gente quando fica numa tela digital, seja uma televisão, um tablet, um computador, um celular, a gente pisca menos. E aí resseca um pouquinho mais os olhos, irrita, e de vez em quando o paciente vai lá e coça os olhos. Então você está nos ouvindo, não coce os seus olhos. Se você coça muito os seus olhos, procure um médico oftalmologista, porque aí ele vai saber te dizer se você tem ou não tem algum problema e se precisa tratar essa alergia e não coçar os olhos. Porque não pode ser só uma alergia respiratória, né? Porque realmente coça. Exatamente. E as maquiagens, hoje, todos esses procedimentos também em mulheres, né? Acaba dando algum problema na visão. Quando você fala isso, você tem uma característica, o doutor Gustavo, gente, ele é um médico disruptivo, né? Desde quando eu conheci, é uma característica dele. Ele trabalha com inovação, ele se preocupa com conteúdo, mas eu falo conteúdo médico também, além da formação dele que ele tem para fazer tudo isso, você capacita novos médicos, você dá aula, né, para novos médicos, você forma novos médicos, mas você também utiliza de tecnologia, né? O doutor Gustavo é muito criterioso nos equipamentos quando ele montou a clínica. A clínica dele é digital aqui no Rio, 100% digital. Eu conheço várias outras clínicas, não tem um terço do que a clínica do Gustavo tem, que é um conjunto de coisas. Ele tem vários devices, vários equipamentos que ele trouxe de fora, que eu tentei colocar tudo em nuvem para ele, né? Para ele ter essa informação, quebramos a cabeça, mas tudo isso é um investimento para que você tenha mais acuracidade, que você consiga dar o bem-estar para o paciente, né? Você trabalha essa experiência do paciente. E você trabalha com a dor, né, Gustavo? Fala um pouco sobre isso. Quem chega com você por um transplante, por exemplo, você dá uma visão. E o órgão da visão, para mim, é o mais importante de tudo. Eu sou suspeito para falar, né? Porque 90% do nosso relacionamento com o meio externo, isso é já bem citado na literatura médica, se dá através da visão. Então, de todos os nossos sentidos, a visão ela é a mais importante, mas não porque sou eu, Gustavo, oftalmologista, falando, isso aí está publicado. Então, o que eu quero é, quando um paciente vá na minha clínica, é mudar a experiência. Hoje está muito na moda falar de experiência, mas é verdade, porque eu sei que esse paciente está me comparando com um restaurante que ele foi ontem ou semana passada. Mas como assim, Gustavo? Você está dizendo que o seu atendimento está sendo comparado com um restaurante? Muitas vezes sim. Eu quero oferecer uma experiência legal. Então, por exemplo, lá na clínica o paciente chega, tem um quadro de um artista aqui do Rio, com uma foto da Praia da Reserva, é bem calmo. A música que está de fundo é só uma música calma, tranquila, um jazz.
não tem televisão passando noticiário, porque Perfeito, geralmente vai passar uma notícia ruim, ele vai começar a ter já aquela cascata de cortisol e ficar estressado. A arquitetura do teu consultório foi toda desenhada para o bem-estar do paciente. Aí se ele chega lá e, por exemplo, ele tá hoje nossa televisão é o celular. Então a atendente já oferece, você quer um carregador para o seu celular? Então são várias questões bem simples às vezes que a gente consegue facilitar a vida desse paciente. E naquele momento tão difícil, às vezes, de receber uma notícia, olha, você vai ter que fazer um transplante. Muitas vezes o paciente não sabe que um transplante de córnea não tem o nível de gravidade que tem um transplante de coração, de fígado, de rim, que ele não vai precisar tomar imunossupressor para o resto da vida, ele vai usar um colírio por alguns meses depois, vai ficar com uma vida praticamente normal. Então a gente precisa que esse momento seja o melhor possível. Essa experiência é importante. E aí eu estava falando até, que você citou, eu sou preceptor de residência médica também, e eu falo para os meus alunos, que são médicos e querem se tornar médicos oftalmologistas, esse tripé, né, que assim, que eu estava falando, a presença do digital e o método TER. Esse é um acrônimo que eu ninguém inventa nada, a gente só muda, né, o nome, mas assim, TER seria trazer o paciente do digital para o físico, encantar ele durante a consulta e no todo um trajeto antes da consulta até ele chegar lá e reter ele, ou seja, esse paciente virar um paciente recorrente. Então, é muito importante, eu falo isso muito para os meus alunos, eu falo, olha, existe um estudo, Ieda, que mostra que o médico, todo, assim, em geral, ele interrompe o paciente nos primeiros 30 segundos da consulta médica. Olha que interessante. Então, quer dizer, a gente estuda muito, mas chega na hora de poder escutar o que o paciente quer falar, seja uma queixa que pode ser banal ou não, para o caso dele, a gente médico interrompe o que ele está falando e muitas vezes não deixa o paciente falar. Então, para ter o encantamento, eu falo para os meus residentes, você tem que falar 5 vezes o nome do paciente, porque o paciente, a palavra que a gente mais gosta de ouvir é o nosso nome. Então, assim, tem várias técnicas que a gente pode usar numa consulta médica, e aí, levando isso para o digital é importante. Eu falo, olha, coloca no prontuário, a Ieda veio com quem? Veio com o Flávio. Tá, e da próxima consulta você vai perguntar, mas e o Flávio não veio? Às vezes não vou lembrar, né? Que tem que estar tudo lá no teu banquinho de teu CRM, exatamente. E aí precisa lembrar, e hoje consigo colocar lá na minha clínica em Ipanema, então a minha atendente tem algumas mensagens que ficam ali logo no cadastro do paciente. O paciente estava ansioso na última consulta, foi aniversário, teve uma dificuldade, então ela já consegue abordar e fala, olha, a Ieda está entrando com um amigo dela e ela está preocupada com isso, ela marcou por conta desse diagnóstico, então assim... Já traz o perfil para você. Já traz o perfil, então eu vou ter um outro tipo de abordagem. É óbvio, porque assim, hoje o que a gente vê na medicina são vários processos, e óbvio, né, eu tenho uma clínica que ainda, o volume de atendimento nosso é um volume que a gente consegue atender com uma consulta de 1 hora e tudo, só que a grande questão é que dá, às vezes, para você ampliar e atender mais pacientes, mas não perdendo essa parte que a gente fala tanto de humanização da medicina, mas que a gente sabe que está se perdendo. Uhum. E com o digital, eu não acho que vai se perder. Não. Eu acho só que a gente vai ter que transformar. Uhum. Na verdade, a gente vai ter que usar a tecnologia ao nosso favor. Isso aí. Seja o WhatsApp, seja mandando, o paciente adora receber, às vezes, poxa, um pós-consulta, perguntar para ele, olha, você conseguiu fazer o colírio que a gente prescreveu e tinha que manipular? Você conseguiu agendar aquele pré-operatório? Então, assim, esse segmento, recentemente você teve uma experiência também, né, com a sua sogra, de ter um outro profissional de um tema tão sensível, às vezes, né, e poder chegar e falar assim, gente, era um problema de saúde importante, mas a forma como foi abordada, a gente ficou mais tranquilo, a gente ficou seguro daquilo. Então, acho que não só ter um profissional bem treinado, mas existem coisas que não são, que são as famosas, hoje também está na moda, soft skills, né? Não são abordadas na faculdade de medicina. Infelizmente, tudo isso que eu estou abordando aqui, isso não é ensinado, às vezes até é mal falado, porque muitas vezes os professores de faculdade de medicina, eles não tem, às vezes, essa atualização e a gente tem que buscar fora. Tem que então, a gente vai falar sobre faculdade de medicina. Isso que você está falando é Customer Experience, né? A gente implementou até, treinamos a equipe do Gustavo com Customer Experience e a gente tem essa preocupação, principalmente na área de saúde, né? O Customer Experience mais trabalhoso é o da área de saúde,
porque você tem que ter a empatia, tem que ter os soft skills hoje, são extremamente importantes. Nós temos um parceiro na Martech, que é a CX Lab University, e neste podcast, o Gustavo, nem combinei com ele, a gente está dando um curso gratuito para quem assistiu o podcast. Quem assistiu o podcast aqui com o Gustavo, é só colocar lá no YouTube que assistiu e que quer participar do curso com a CX Lab University. Eles são especializados com certificação internacional. E você Eu vou querer para as minhas meninas vai querer. também. Não, ó. mas eu já tinha falado isso para você. Você vai ter para suas meninas, sim, tá? Sim. Pode considerar o curso para Carla e para agora tem a Érica, Karine. E a CX Lab é uma empresa especializada nisso e ela acabou de lançar o novo módulo só para saúde. Lembra que eu falei até com você? Provavelmente deve ser um curso, um módulo todo digital, né? Todo Online. digital. Então, quer dizer, tem 100% a facilidade digital. de quem está vendo, às vezes, lá no norte, nordeste, no sul, poder adquirir não tem até barreira. fora do país. Não tem fronteira. O curso. Isso é muito bom. É muito bom. E tem uma certificação fora, porque ela representa um selo, né, de uma escola do Canadá. Então tá tudo incluído. E Eda sabe, né, que minha esposa é de São Paulo. E eu sou carioca, nato, consegui importá-la para cá. Mas ela fica muito brava, às vezes, que a gente sai num restaurante aqui no Rio e não tem uma padronização no atendimento para essa ruim, área. Né? Eu gosto muito, porque eu tenho amigos que são donos de restaurante, tudo, e às vezes eu falo, olha, eu entendo a dificuldade, a dor deles de treinar, porque tem uma rotação muito grande, a pessoa entra num... Treinamento não é custo, é investimento. Exato, então assim, tem que ter um treinamento constante, porque não tem jeito. A gente está numa área que hoje, ela obviamente, tem muita gente no mercado, mas para se diferenciar não adianta ser só um bom fisioterapeuta, um bom nutricionista, um bom médico. A gente tem que ter pessoas nos cercando. Eu costumo dizer, na minha outra empresa que eu tenho, eu falo, olha, eu tinha uma pessoa da limpeza, a dona Josefa, eu falava, ela é uma das melhores funcionárias da empresa. Ela faz o que ela faz de limpeza tão bom que ela mostra o quão bom ela é. Então, assim, ela não fazia só o trabalho dela. Uhum. Eu costumo brincar que quem só faz o seu trabalho só vai ser pago para aquilo. E quem faz mais do que aquilo, muito provavelmente vai crescer em todas as áreas. Então, está se atualizando é importante. É muito importante. E vamos falar de tecnologia dentro da medicina, né? Primeiro, você já falou aqui que as universidades hoje de medicina, elas entregam um pacote, formam os médicos, mas o quão a faculdade está trazendo essas novas funções para o médico, esses novos perfis, o médico... Antigamente a gente fala, o médico é tão frio, acho que ele estuda para ser assim, para ele não sofrer com a doença, né? Todo mundo fala isso, pô, o médico não sente? Que coração é esse do médico? Porque está todo mundo ali muito nervoso. Mas, ao mesmo tempo, vamos falar do transplante. O transplante, a gente não tem córnea suficiente, vamos pensar assim, para a quantidade de pessoas que necessitam disso. Precisa de doador, isso é um processo, não é um processo simples, né? Tem todo um processo de preparo para você fazer um transplante, não é também tão rápido assim, amanhã eu vou fazer um transplante e vamos lá. Apesar que com você é muito processual a coisa. O Gustavo tem uma característica do antes, o durante e o depois do processo. Eu avaliei muito esse processo como esposa de paciente, né? Mas durante o processo todo, ele explica tudo para quem fica do lado de fora, para quem está dentro, e todo esse atendimento. Então, você faz hoje o Custom Care com alta qualidade, é um padrão seu. Muito bom isso para quem tem Obrigado. O Gustavo como médico. Mas a gente tem córnea, por exemplo, córnea artificial. Israel tem muito estudo. A gente hoje é o segundo maior Brasil em transplantes, né? Sendo o transplante de córnea o segundo maior dentro dos outros transplantes. Qual é o futuro da gente ter órgãos para ser mais rápido esse transplante? Isso funciona? Isso existe? Eu li algumas coisas sobre. Vamos lá, excelente pergunta. Então, semana passada foi feito o primeiro xenotransplante, né? Um transplante renal de um rim. Foi até um professor brasileiro que está radicado em Nova York, de um porco no ser humano. Mudaram a parte genética para tentar evitar algumas doenças. Eu sou um pouco reticente porque a gente não sabe a longo prazo o problema que isso vai trazer, né? Mas enfim, voltando à sua pergunta em relação a córneas, o transplante de córnea é o único que é capaz de ser zerado a fila no Brasil. Por quê? Vou explicar. Quando a gente morre, qualquer um é potencial doador de transplante de córnea. Se tiver de 2 a 80 anos e não tiver doenças assim, infecciosas graves, como hepatite B, hepatite C, HIV, são critérios ali, o paciente é um potencial doador. Então a gente só precisa que seja notificado o óbito
mandado para a central de transplantes e essa notificação... Mas a córnea envelhece, então o ideal é ser mais jovem ou não? Não, de 2 a 80 anos a gente pode captar Uhum. e, teoricamente, mas ele operou catarata, ele não tinha visão por conta de glaucoma. Não tem problema, ele é um potencial. Não sei se ele tivesse uma doença na córnea, aí ele não poderia ser um doador. Então, se a gente pensar que todo mundo que morre é um potencial doador, ele é um único dos transplantes de fígado, coração, de rim. A gente não conseguiria zerar isso nem nos Estados Unidos e nem na Espanha, que são os 2 países no mundo que são mais desenvolvidos nessa área de transplante. Então, falta também toda uma concentração aí de captação, de talvez um estímulo público, de governamental, e também, óbvio, como a gente falou, da população entender melhor essa importância. Agora, você voltou a falar, porque todo mundo que morre pode ser um potencial. Por que órgãos não conseguem zerar a fila? Porque órgãos você tem que estar em morte encefálica, o coração está batendo e o cérebro está morto. Só 1% de todo mundo que vai falecer nesse critério de morte encefálica. Aí é mais complexo. E dali você tem que filtrar quem pode, quem não pode. Então, por isso que a fila de pulmão, de fígado, de rim, de coração não vai zerar nunca. Mas a de córnea é possível. Então, assim, existe a córnea artificial, é algo que não é recente. A Universidade de Harvard tem uma ceratoprótese, que é uma córnea artificial. Exatamente. Agora está revalidando algumas questões... Achei que era Boston. Mas Boston? Você falou, tá, é Harvard. A Harvard fica lá em Boston. Pensei no MIT aqui. E aí, recentemente, Israel, um grupo israelense lançou, e eu achei até estranho, eles lançaram na mídia essa prótese artificial, mas eles não fizeram publicação científica a respeito, mostrando... Só fizeram relato de caso, e em medicina não tem jeito, a gente, quem faz uma formação mais acadêmica, a gente precisa ler um trabalho para poder saber quais são os prós, quais são os contras, qual é a indicação. Então acaba que eu não sei dizer muito sobre essa prótese israelense, mas existe sim já a ceratoprótese, porém são casos excepcionais. Geralmente a gente vai para o transplante de córnea. Então fica aqui a dica, conversem com a sua família, porque falar sobre doação aqui, a intenção não é convencer você sobre isso, mas só para você conversar. Se você porventura for um potencial doador, fale para sua família, porque eles, que se um dia acontecer uma tragédia e ninguém está livre, vão dizer sim no momento tão difícil. E a gente, as campanhas de doação, né? Eu sei, você faz muito, eu faço toda vez que o Gustavo coloca uma campanha de doação, acho que todos nós deveríamos fazer. Doe órgãos, doar é vida, doar é amor, né? No Brasil é suficiente? Quando a gente consegue chegar no Brasil todo, você consegue... Cada estado só consegue captar a córnea no seu estado, ou vocês podem captar e levar a córnea para outro estado? Como é a logística disso, Gustavo? É porque, assim, não adianta também só fazer a campanha se aquele local não tem uma estrutura de captação adequada. E a gente é um país quase continental, né? Isso, gigante, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê que os números, o estado que mais faz é São Paulo, realmente. Rio de Janeiro já esteve muito ruim, já esteve melhor agora, depois desse período tão difícil, nos últimos 4 anos, a gente está tentando recuperar. São coisas sazonais, quando tem um falecimento de uma pessoa famosa, e aí doa-se, a gente sabe na mídia, aí teve a época do Gugu e tudo mais, aumentam as doações, então as pessoas ficam mais sensibilizadas com o tema, depois o tema volta, sai da mídia. Então, assim, não é um problema só de um fator, é multifatorial para a gente poder realmente alcançar o status de Vila Zero, que é possível, mas é difícil. Tem programa do governo para estimular? Especificamente para a córnea, não. Agora, então acaba que, assim, os bancos públicos, os bancos de olhos, né, eles recebem um financiamento público que é defasado, mas não é nem questão disso. O que a gente verifica é que faltaria um incentivo maior e, de novo, vamos dados aí da OMS, quase que 5% da população no mundo tem algum problema visual grave. E se a gente for entender que os problemas de doenças da córnea, seja ceratocone, distrofia de Fuchs ou a córnea gutata, problemas de trauma, são a segunda causa reversível, só perdendo para catarata. No Brasil, estima-se que quase 50 mil brasileiros tenham problemas de córnea e que em algum momento vão precisar de um transplante. Então, são dados expressivos que grande parte dessa população está em vida economicamente ativa e poderiam estar trabalhando e, às vezes, acabam reduzindo a carga de trabalho ou até parando de trabalhar. Então, assim, é impressionante o quanto a gente pode mudar, né? Você tá aí, você sabe na pele como que é.
através de um transplante. E o que mais me sensibiliza, às vezes, não é só ver a recuperação do paciente, mas é ver quanto que ele impactou nas famílias que estão em volta, seja esposa, marido, filhos. Então, assim, a gente não transforma a sua vida daquela pessoa. São outras vidas impactadas. Então, por isso que é sempre bom a gente estar falando sobre o tema e da importância. Não, Né? ontem, o transplante de córnea eu vivo com o transplantado, de vez em quando ele está deitado, assim, olhando alguma coisa, ele diz assim, nossa, eu estou vendo melhor. Do nada, assim, você tem né, um salto na visão, e isso, assim, não tem preço. A gente vibra a cada visão que vai ampliando. Quando você fala nesse processo todo de banco de dados, né, o banco de dados hoje para transplante é um banco de dados Brasil, né, Gustavo? Na verdade a gente tem um SNT, que é o Sistema Nacional de Transplante, que ele adquire essas informações, e também tem um outro banco de dados que é pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, mas o oficial é pelo Sistema Nacional de Transplante. Mas, por exemplo, existem doenças que a gente às vezes não tem isso bem... as estatísticas dos Estados Unidos são muito melhores compiladas, né? Então, nos Estados Unidos tem uma doença que eu faço muito transplante, que é a minha área de atuação, que é a distrofia endotelial de Fuchs ou a córnea gutata. 4% dos norte-americanos, pessoas que são dos Estados Unidos, acima dos 40 anos vão ter essa doença. Nem todos vão para o transplante endotelial de córnea, mas muitos vão precisar de um acompanhamento com um médico especialista. Muito provavelmente a gente não tem os dados brasileiros. Então, a gente estima que estão sendo subdiagnosticados e aí a gente não tem esses dados em mãos. Então, ter dados, tem aquele lema, né, assim, a gente não consegue mudar algo que você não tem os dados. Até para compreender o problema e depois de ter o problema em mãos, saber quais são as estratégias para poder resolver aquilo ali. Então, assim, a gente que trabalha com muitas doenças e especificamente falando aí de transplante, é interessante ter os dados até para poder mostrar para gestores, olha, o grau de importância de prevenção dessas doenças. Falei agora do ceratocone para evitar coçar, assim, a gente faz sempre campanhas. Tem um médico aqui no Rio de Janeiro, o Dr. Renato Ambrosio, que ele lançou uma campanha mundial, Junho Violeta. Então, na época de junho, a gente divulga a importância de não coçar os olhos, porque a gente entende que tão ruim quanto a doença, seja qualquer doença, é a falta de informação. Então, está sempre falando, e a gente tem aqui a oportunidade de estar nesse podcast, falar sobre doação, falar sobre doenças da córnea, mas também sobre oftalmologia e a questão do digital. É importante, e não só para quem está nos ouvindo, às vezes não é oftalmologista, é profissional de saúde, como é que eu consigo me inserir num contexto de estar no digital, obviamente respeitando, cada pessoa tem, né, um certo dom de poder falar ou não. Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos. Às vezes eu vejo pessoas que falam assim, nossa, mas você fala tão bem. Eu falo assim, pega o primeiro vídeo de uma entrevista que eu dei há, sei lá, 5 anos atrás. Né? Eu não gosto nem de ver, que eu falo, gente, eu tava tão travado e hoje eu consigo ir num podcast, eu consigo, se estiver na Globo News, como já tive, se estiver na Band News, eu vou estar lá, vou estar falando, porque ali eu sei que é uma outra pessoa. E falando do que eu sei, então por que não? O que eu falo para quem está nos ouvindo assim, fale, divulgue. Eu passo sempre uma mensagem da doação de córneas e problemas oftalmológicos, mas assim, tem alguém que você pode ajudar, mesmo que essa pessoa não vá ser seu cliente, e que só de ouvir o seu vídeo, é o que eu mais ouço lá no meu canal do YouTube, poxa, Gustavo, que bom, através do seu vídeo eu fui procurar um atendimento e agora eu resolvi esse problema. Caramba, é isso que eu quero. É que você democratiza, quando você faz um vídeo, você democratiza teu conteúdo e todo mundo pode assistir, todo mundo pode entender um pouco e pode tomar os cuidados, os devidos cuidados. Vamos falar de equipamento? Eu sei que quando você estava montando agora, você trouxe uns equipamentos do Japão, né? Você tentou trazer, você me mostrou no teu consultório, a última, um equipamento numa maletinha que te dá uma acuracidade de exame. Como é que a gente está na indústria, que é um pouco da robótica, trazendo benefícios para o cirurgião? Como é que está isso? Você sabe, Ieda, que na oftalmologia é um dos maiores pipelines que tem, só pede para cosmetria. Então, tem uma área, por exemplo, da oftalmologia que é a retina, né, que é a parte interna dos olhos. Então, existem doenças como diabetes, e esse paciente às vezes pode ter uma doença que chama retinopatia diabética, ou doenças da mácula, e muitas vezes existem medicações que vão lá dentro, através de uma pequena injeçãozinha, e essas medicações, elas são antiangiogênicas, ou seja, elas inibem o crescimento de vasos novos. E isso faz com que um paciente que era praticamente cego volte a enxergar, mas ele precisa ficar acompanhando. Então,
Existe um investimento muito alto na oftalmologia e cada vez mais grandes grupos econômicos estão entrando também para fazer a parte de assistência, mas as empresas também de farma desenvolvem também de equipamentos de diagnóstico, desenvolvem cada vez equipamentos mais sofisticados e também mais caros, obviamente. E aí, lá na clínica, o que a gente fez foi trazer o que tem de mais moderno hoje. Então, por exemplo, eu tenho um aparelho lá que é um autorrefrator. Isso tem em todo o consultório, clínica oftalmológica, mas ele tem também um aberrômetro. O aberrômetro, para quem está ouvindo, tá? O que é o aberrômetro, gente? Ele vai explicar, hein? Ele faz uma análise de frente de ondas. Para quem está nos ouvindo aqui, imagina o Hubble, aquele telescópio que fez imagens assim do universo lá fora, muito nítidas. Ele tem uma história interessante. Ele chegou a ser lançado e quando os japoneses viram lá, o pessoal falou, ó, tá tudo embaçado. Era uma alteração de micra. Então tiveram que levar uma equipe lá para fazer uma nova alteração. Então ele analisa as frentes de onda do olho do ser humano. Então chegou um paciente e fala assim, Gustavo, quero ver o meu grau. Eu aperto o botãozinho, ele diz quanto é o seu grau no período da noite e no período de dia. Às vezes, pelo tamanho da pupila, há uma variação do seu grau. E aí eu te passo um óculos e você fala, nossa, meu óculos fica muito bom de dia, mas aquele óculos que você me passou, à noite eu não consigo enxergar nada. Eu consigo mostrar isso para o paciente. Muitas vezes essa alteração se dá por conta de uma catarata inicial. A gente chama isso de um cristalino que está com uma alteração, né, de opacidade, e muitas vezes nem tanto de opacidade, mas disfuncional. E aí eu tenho a indicação, às vezes precoce, de uma cirurgia de catarata. Então o que eu falo? Ter informações, você falou aí, por exemplo, do iCare, que é um equipamento que tem lá na clínica, que mede a pressão intraocular, para a gente saber se tem glaucoma, se a pressão está aumentada, mas através de uma tecnologia de rebote. Ela não é a tonometria de aplanação, que encosta na córnea, tem que pegar o colírio que é laranjinha, nas mulheres escorre, borra a maquiagem, e o anestésico não é de sopro, que também incomoda um pouco mais. Ele chega a encostar na córnea, mas de uma sopro, forma... gente, é que você vai com aquele aparelho que faz... que você toma um susto Tem no olho, né? que às vezes vão no consultório e falam assim, ó, eu só vou ser atendido se não for nesse sopro, porque assusta, né? E aí, esse é muito delicado. Minha filha, Nina, de 7 anos, quando chegou em casa, viu aquele equipamento, que ele é portátil, falou, papai, o que é isso? Eu falei, para medir a pressão do olho. Aí eu apertei, ela falou, posso? Ela falou, tá, vou medir a pressão do seu olho. Ela não tem medo, ela é super despachada, assim. Eu medi, ela falou, eu falei, ó, tá 12, vamos fazer na mamãe? Aí deu 14 milímetros de mercúrio, que é uma pressão boa. Aí ela falou, não valeu, eu perdi. Eu falei, não é uma competição, pelo contrário, se pressão baixa é boa. Mas isso é para mostrar assim, que hoje a gente tem essa acessibilidade a essas tecnologias. Óbvio, nem todo mundo consegue, às vezes, adquirir e oferecer isso para os seus clientes, mas saber que ela existe, às vezes eu não tenho todos os equipamentos de retina, por exemplo, porque não é a minha área de atuação. E tá tudo bem. Mas você o mais trabalha, importante é indicar. você tem um ecossistema. Exatamente. Isso é muito bacana do Dr. Gustavo, porque quando você vai no Dr. Gustavo, existe uma rede que ele tem de médicos também, que ele vai indicando e você tem um tratamento muito interessante. Às vezes eu vejo que o paciente ele fica mais agradecido, não a mim, que resolvi um problema dele, mas ao primeiro profissional de saúde que me indicou. Porque aqui, então eu falo para os meus residentes, falo, olha, você tem que ter uma rede de contatos de pessoas profissionais de várias áreas diferentes, porque depois que esse paciente confia na gente, ele quer saber o seguinte, eu estou com um problema aqui no estômago, você não tem um gasto para me indicar? Eu falo, tenho um ótimo, e tem que ser do mesmo perfil, ou seja, da mesma linha de raciocínio que eu tenho, de ser não só os valores, mas também um ótimo profissional, porque senão esse paciente também vai perder a confiança. Aquele profissional que você me indicou tá por fora, não gostei. Então, assim, isso é muito importante, porque não é sobre eu resolver todos os problemas, é saber até onde eu posso ir e depois delegar. E isso é importante ter essa rede, no digital ajuda bastante, porque a gente pode auxiliar o paciente nessa pesquisa aí, e nessa jornada dele para poder ter uma boa saúde. Não, é sensacional. Isso que ele colocou, essa rede que ele tem de relacionamento, completa todo um atendimento. Ele continua naquela experiência positiva de que vai ter o mesmo atendimento e confiança, porque quando o Gustavo indica, a pessoa tem que ser bem atendida lá, porque senão você quebra ali aquela relação. Eu vou ficar mal na fita, você vai ficar mal na fita, em outras palavras, né? A gente está quase em 1 hora já, né? A gente falta 4 minutos para 1 hora, para você ver como o papo foi 20 minutos. Começou 12h20. Não, a gente vai ter que cortar aí que ela falou. Não, tudo bem. A gente corta e edita ali. Bem, continuando aqui, um dos pontos que a gente colocou, você colocou de toda essa parte de equipamento, que isso é fundamental, a gente está com a inteligência artificial. A inteligência artificial ainda é generativa, então ela trabalha com esses dados que a gente tem,
mas a gente está entrando com a computação quântica, né? Com 5G entrando, então a gente sai lá do 0 e 1, do on e off, para N possibilidades, para o exponencial. Então, a medicina, ela é uma das que mais vai usar. Hoje, as cirurgias com robótica são muito precisas, né? Você tem uma... Como é que você enxerga hoje o médico e a capacitação do médico, esses médicos que utilizam essa robótica na hora de uma cirurgia? É muito interessante, porque assim, hoje já tem até alguns trabalhos recentes em oftalmologia, mas isso é algo muito, muito novo ainda. O que já existe, que a gente vê, é a possibilidade de um cirurgião lá em Nova York operar um paciente aqui no Rio de Janeiro, com o equipamento que ele está lá, mesmo aqui, e através da robótica ele poder não estar presencialmente aqui e operando esse paciente. Isso já é possível e vai ser muito em breve. Então a gente vê essa parte de tecnologia entrando e, de novo, aí vai chegar a parte de o quanto que esse médico está apto não só para ser um bom profissional, se conectando com o paciente, que é aquilo que a gente falou, né, da experiência do paciente realmente sair da consulta e falar, cara, quero continuar indo aqui na clínica do Dr. Gustavo, mas o quanto que ele vai se inserir nessas novas tecnologias, porque elas vão chegar. Em certas áreas, como eu falei, dermatologia, radiologia, você vai ter um software que vai dizer o laudo e vai laudar. Isso já tem na USP, isso já está sendo implantado. Então, assim, para ontem, assim, um médico que não entender... Existe hoje no curso de medicina uma parte só de tecnologia para os médicos? Excelente pergunta que eu não sei te responder e não tenho problema... Não, eu também não. Foi muita curiosidade você falando isso, né? O qual o médico está se preparando também com a matéria, a tecnologia ali, o que ele vai usar disso. Se você depois tiver interesse, convidar o Dr. Silvio, que é o CEO da Estácio e da Idomed aqui do Brasil. Convido, tá convidado aqui, hein? Dr. Silvio, depois manda para ele que enfim, porque a gente tem essas tecnologias todas, mas eu não sei dizer assim, se hoje tem uma cadeira, se é optativa ou não, mas que é importante porque o que acontece? Esses profissionais de saúde, eles vão entrar e assim, é uma geração que é diferente, está tudo certo, tem características boas para um lado, para o outro talvez a gente tenha que otimizar, mas o importante é entender que já está entrando essas tecnologias e o modo como o paciente... Os alfas que vão entrar agora... Agora são os alfas? São os alfas, né? Que vão estar até 19 anos, é a idade que entra numa universidade. Eles são nativos digitais, então... A minha filha não sabe. Sua filha é alfa. Ela não viu outro dia um telefone FIS, aquele antigo, que disca. Papai, o que é isso? Eu falei, não, é que a gente ligava. Ela, mas como é que era? Aí eu mostrei para ela. Mas não dá para levar? Eu falei, não, filha, aquilo ficava ali, você tinha que decorar o número. Então, imagina na nossa época se você não decorar. Isso a gente sabe, né? A gente está perdendo a capacidade de decorar dados. Isso. Não que isso seja ruim, mas é que eu vejo que para usar uma inteligência artificial, quem está acostumado aí com... eu uso já, mas eu acho que eu ainda estou engateando no chat GPT e tudo mais. Se você não tiver um background de informação e de cultura, como é que você pede para a inteligência artificial fazer de uma forma diferente? Você tem que saber explicar se é um teto ou uma abóboda. Então, assim, tem estudos já mostrando que essa geração de agora tem 50% menos de vocabulário, a geração da minha filha, do que uma geração de 30 anos atrás, porque eles estão lendo menos. Mas o cognitivo deles e a avaliação deles... É outra também. É super aguçada. Então, assim, como a gente vai lidar com isso tudo? Porque... Será que vai chegar um momento que o IA ele já vai entender uma explicação simples e ele vai fazer tudo? Será que não? Não sei, mas é que hoje... Pode fazer. Não, eu não duvido. O Elon Musk, parece que eu vi um vídeo dele agora, ele disse que até 2030 superou. A IA vai superar qualquer raciocínio humano. Não sei, acho que igual nunca vai ser, mas a gente vai ter questões diferentes e se a gente souber unir o digital, né, toda essa tecnologia que você é mestre nisso, com a parte da medicina, gente, para o paciente é ele que vai Nós somos humanos digitais, né? No momento que a gente aprendeu a andar, a gente já era móvel. Só que a gente só veio ter tecnologia móvel em 99, quando entrou a mobilidade. Né? Então que a gente entrou no GSM. Isso aí você entende tudo. Né? Entrou no GSM. A Ieda, para todo mundo que está vendo aqui, sabe que ela veio dessa área aí da tecnologia, né? Muitos anos de Embratel, né? Uma escola na minha vida, né? E sobre esse mundo de telecom também, você entrou em telecom, né? A telecomunicações facilitou muito. Hoje os pacientes, aí a gente vai entrar um pouquinho na Íris, vamos falar da Íris? Sim.
Os pacientes hoje são digitais, como você falou, são móveis, né? Todo mundo quer marcar sua consulta. Pouca gente usa um número fixo para ligar. Ainda tem quem ligue, sim, ainda vai ter quem ligue. Vai, não vai acabar todos esses canais, não. Você é omnichannel, como a gente falou. Mas você está arriscando e está testando ter um atendimento por robô, né, de forma que você já tenha isso tudo com uma interface. É um projeto que está muito recente na tua clínica, entramos com ela em outubro, Sim. né, e a gente tentou mapear o Gustavo, gente. Eu fiz várias entrevistas com o Gustavo, o assessment do Gustavo levou um volume gigante de dados para a gente conseguir criar algoritmos para ele. Agora a gente está trabalhando na IA para o teu robô, mas fala um pouco disso. É uma experiência diferente, tem gente que ainda é reativo, mas o processo não volta, né? Você tem que preparar o teu público para isso também. Tem que já o terreno está preparado, mesmo que hoje não é o maior volume de marcações de consulta, tá tudo certo, porque às vezes tem como eu acabo que sou, na minha área especificamente, sou uma referência, então outros colegas me indicam. Lógico. E às vezes eles dão o meu telefone pessoal para o paciente. E ele te liga. E às vezes eu falo, não, ó, tá aqui o telefone da clínica. Então, às vezes ele quer um atendimento mais personalizado para esse tipo de paciente que ele está me encaminhando. Mas nas mídias sociais e tudo mais, a gente precisa ter esse canal de forma que eu não tire uma profissional da minha clínica para ficar atendendo, e às vezes esse paciente ele está lá no outro lado lá do longe, mundo, isso. E ele não vai vir às vezes para consulta. Então, para isso que foi criada a Iris também, para a gente poder diminuir o tempo de atendimento e padronizar. Então eu consigo com isso, se é meia-noite de domingo, na mesma hora tem uma marcação ali que está junto, conectada com o meu prontuário eletrônico, sabendo qual dia Gustavo que tem tem o prontuário horário. eletrônico dele, né? Ele não tá com, ele tá testando o dele agora. Isso vai conseguir conversar, e a gente, que gosta de marketing, eu gosto do tema. Então, por exemplo, mas da onde veio esse paciente? Ele veio do meu canal do YouTube ou ele veio do Instagram? Ou será que ele veio do meu site? Então, aí com isso eu consigo realmente o que o digital consegue, diferente de você botar um outdoor, é saber de onde veio aquele lead, né? Lead, para quem está nos ouvindo aqui, seria aquele contato, né? O contato potencial, que entra no funil que a gente fala, e no aí... funil lá, e aí daquilo ali ele vai entrar na Iris, que é o nome que ele te deu para nossa assistente virtual, e através da conversação ali, o paciente vai dizer, quero ou não quero marcar, a consulta é tanto, tudo, e aí ele vai dizer qual que é a área, eu estou querendo marcar uma consulta para cirurgia de catarata, para cirurgia de deixar de usar grau, de refrativa, ou cirurgia de transplante. Então, com isso ele consegue fazer toda aquela experiência, e aí a gente já sabe que ele marcou e qual foi o canal de comunicação que ele veio. Então, no final do mês, eu consigo sentar com o gestor de tráfego, que é aquele rapaz que mexe lá nos botãozinhos do Google e do Meta. Para fazer a melhor campanha, fazer a melhor landing page, né? E falar, olha, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso focar mais nesse canal aqui, que é o que está trazendo mais pacientes. Porque também, eu costumo brincar assim, a gente tem que saber qual tipo de paciente eu quero atrair. Isso. Né? Então, tá tudo certo. Eu não sou especialista de retina. Eu não sou especialista em plástica ocular. Então, teoricamente, eu não quero atrair esse doutor Gustavo, você podia virar plástica ocular, hein? Já gostei disso. Já vou fazer, já vou ser sua paciente na plástica. Mas eu tenho profissionais para indicar. Então, a gente tem que saber o que é atrair. Tudo que a gente fala, a gente atrai. Eu acredito realmente nisso. Então, assim, se você vai na internet e tem um posicionamento que não condiz com o que você quer atrair, tem uma dissonância aí. Muito bom. Gente, com o Gustavo, assim, a gente pode fazer podcast de 2 horas, porque ele tem muito conteúdo, né? Você viu que ele deu aulas aqui pra gente. E ele navegou por tudo. Ele navegou na tecnologia, navegou na parte médica, é óbvio que é o core business dele, navegou na tecnologia, terminou falando de marketing, falou de segmentação, falou de público-alvo, falou de lead, falou de perfil, falou de tudo aqui. Então, a gente navegou por todos os temas, fez praticamente um plano de negócio, montou um pipeline para você conseguir atender seus clientes. Mas eu acho que a preocupação maior é atender e você conseguir suprir com a sua competência e a sua especialização o mais importante. Então, o que eu queria? Que você deixasse, primeiro, só você aqui com o nosso público, que é um público tech, né? A importância da tecnologia, o quanto ajuda, mas deixar o teu recado aqui para o nosso público. E a minha perguntinha, ser digital não é opcional? Não, não é mais, não tem como, então você tem que ser digital hoje em dia. Então, o que eu queria deixar claro aqui é primeiro agradecer o convite, né, para estar aqui num podcast que eu assisto, eu fico vendo, porque é um tema que eu gosto, assim,
Então, eu assisto... Gustavo, se não fosse médico, ele ia ser de telecom ou TI, entendeu? Mas eu não sou um cara analítico, mas eu gosto da tecnologia já há muito tempo. E eu acho que isso ajuda muito nós médicos, né? Gostar um pouquinho, eu não sou um cara que fica mexendo, fuçando, mas eu gosto de entender como que isso pode me ajudar na prática. Então, para todo mundo que está nos vendo aqui, seja da área da saúde, por exemplo, segue a IEDA, segue o canal. E também, às vezes a gente vê uma empresa como o Marteco e fala assim, não, eu não vou conseguir fazer um projeto, porque eles fazem projetos grandes em grandes empresas e às vezes não. Então, convidar, porque a gente começou com uma relação médico-paciente, depois foi para uma amizade e depois essa relação mesmo profissional de todo o entorno que você conseguiu fazer do digital. Porque apesar de ter todo esse conhecimento, eu não tinha o conhecimento que você tem e nem tenho, e eu não conseguiria juntar com todo esse network que você tem, a IEDA ligava assim, não, vamos fazer uma cotação para Vivo, para Telecom, eu vou falar com os CEOs aqui, aí ligava para o vice-presidente da Dell para ver um negócio. Então, assim, esses contatos é algo que ajuda muito quem está ali na ponta como consumidor, e estava ali como seu cliente, de poder ter tudo isso facilitado. Isso é muito bom, Ieda, assim, e assim, eu não te conhecia antes, mas eu procurava alguém para me ajudar na abertura da minha clínica. E Deus faz as coisas certas, né? Colocou eu no caminho de vocês no meu caminho, e a gente conseguiu fazer esse trabalho bem bacana, bonito. E agradecer também por ter a oportunidade de falar sobre a doação, que é algo que me move diariamente a falar e agir para a gente poder zerar essa fila aí no Brasil todo de transplante de córnea. Gente, tá bom? doe córnea, seja doador, doe órgãos, né? Doe, sem nenhum problema, doe que você está fazendo bem e você gera esperança, gera vida, né? E eu acho que isso acalma, dá uma calma no coração. Bem, esse foi o nosso Tech Club, né? A gente terminou aqui, tá até passando do tempo, porque o Gustavo é muito bom, dá para ficar conversando horas aqui com ele. E eu vou até beber uma água aqui, ó, nossa canequinha, todo mundo Saúde. pede nossa canequinha, saúde, né? Nosso patrocínio também da NC Canecas. E eu tô até, assim, tão emocionada que tá com o Gustavo no canal. Mas, assim, gente, sigam o canal, né? É importante a gente fazer isso. E, Gustavo, para a gente fazer todo esse trabalho também, a gente também faz muita pesquisa, né? A gente tem muito dado. E esse dado, a gente tem uma empresa no grupo, hoje, que é junto com a Martec, a gente trabalha junto no grupo, que é a Ideal Pesquisa. A gente faz todo tipo de pesquisa qualitativa e quantitativa, Legal. Inclusive com uma especialização muito em pesquisa médica, que é isso que é bacana, exatamente. Então, tem muita pesquisa médica, mas você pode trabalhar com qualquer nicho de pesquisa. Então, faz parte do grupo da Martec, a gente trabalha junto. Se vocês quiserem pesquisa, procure a Martec, procure a Ideal Pesquisa, que a gente consegue atender Brasil com todo tipo de pesquisa, estatístico, todos os dados. Eu sei, vocês fizeram pra gente. É mais uma parte que a gente tem. E, gente, esse é o Tech Club, é o canal. O Gustavo vai fazer parte do nosso e-book, né? Ele vai ter um capítulo sobre medicina, sobre oftalmologia, dentro do Ser Digital. Então, vai ter um capítulo com ele, dessa nova segunda temporada, que a gente está trazendo as pessoas que são digitais, são disruptivas e atuam no mercado hoje com essa disrupção, utilizando tecnologia dentro do seu nicho. E você vai estar lá no nosso e-book. Obrigado, eu já vi. Você já viu, né? Você vai estar lá num capítulo com a gente, tem muito conteúdo, ainda vou fazer umas conversas com você para a gente fazer um capítulo bem interessante. E sigam o nosso canal, clica no sininho, né? Dá um curtir, não deixa de compartilhar, porque a gente engaja com isso, porque o objetivo da Martec é democratizar o conhecimento da tecnologia, porque ser digital, gente, não é opcional, nós somos digitais e a gente tem que se adaptar e correr atrás disso, porque tecnologia e inovação faz parte e a gente precisa estar conectado, e a tecnologia dá essa conexão. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Foi muito bom ter você aqui, e até o próximo Tech Club, gente. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.